Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h05. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A CPI do crime organizado aprovou nesta terça-feira a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Borcaro. Zettel é apontado como operador de um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. Zettel seria o responsável por realizar pagamentos a integrantes da organização criminosa. A CPI também aprovou a convocação dos ex-governadores Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. O presidente Lula anunciou hoje que o vice Geraldo Alckmin será novamente seu candidato à vice-presidência em 2026. O anúncio foi feito durante reunião ministerial marcada pela saída de vários ministros que irão concorrer nas próximas eleições. Lula afirmou que Alckmin deverá deixar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para se dedicar inteiramente à campanha. Mudança de rota. Depois de pressionar os países europeus para retomar o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo do mundo, Donald Trump disse que deve encerrar a guerra contra o Irã, mesmo se o estreito continuar fechado. O governo americano avalia que uma operação militar para controlar Hormuz prolongaria muito a guerra. Trump declarou que os países prejudicados pela crise do petróleo terão que comprar combustível dos Estados Unidos ou lutar por si mesmos. Os nossos repórteres em fila, primeiro abrindo, Gustavo Santiago. Após cassação de Rodrigo Bacelar, Tribunal Regional Eleitoral do Rio refaz a contagem de votos para deputados estaduais das eleições de 2022. Em segundo, no Photoshop, Maria Clara Anselmo. Justiça autoriza a Argentina acusada de racismo a deixar o Brasil. Na terceira posição, também colocando a cabeça para fora, Ciro Neves. Polícia Civil investiga acidente que provocou as mortes de mãe e filho de 9 anos na Tijuca. Que tragédia. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Sidney, o coordenador de presídios do Rio, foi exonerado depois de transferir o ex-deputado Rodrigo Bacelar em um carro blindado pessoal e não em uma viatura da secretaria. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre esse caso. O seu destaque, Chico Otávio, boa noite para você também. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, a Justiça Fluminense está facilitando a legalização de mais de 80 mil imóveis da Companhia Estadual de Habitação, a SEAB. Cerca de 400 mil pessoas devem ser favorecidas pelo programa, que torna menos rígidas as regras para o título da casa própria. Mas será que muita gente sabe disso, Chico? Seria bom um esclarecimento de alguém que entende desse riscado aí, né? Perfeito. Por isso eu convidei o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio e presidente do Colégio de Corregedores e Corregedoras da Justiça do Brasil. Eu precisei agora no fim da tarde sair aqui da Tupi e ir lá pro SBT, e eu tive o privilégio, nós temos o privilégio de trabalhar com a Renata Victor, né, que acompanha a Prisão do Tempo o dia inteiro. Ela falou, olha, bota uma capa aí, eu ia só de guarda-chuva, não vai só de guarda-chuva não, que olha lá, vai chover uma barbaridade. Ela estava certíssima, inventava, foi um negócio assim no fim da tarde complicado, e eu quero que ela democratize esse conhecimento agora para todo mundo. Renata Victor, Previsão do Tempo, boa noite. Boa noite, Sidney, família Tupi. Hoje à noite o céu segue nublado com possibilidade de chuva isolada. Amanhã, quarta-feira, a previsão para o Grande Rio, incluindo o município, é de céu com muitas nuvens e chuva de fraca a moderada, principalmente no período da tarde e também da noite. O clima continua abafado e os termômetros vão marcar temperaturas entre 20 e 34 graus. Enquanto a Renata Victor está ali acompanhando todas as informações da meteorologia, o João Pedro Barrocas também está acompanhando todos os detalhes da pesquisa, conversando com ouvintes, vendo os melhores temas. Qual é o assunto de hoje, hein, ô Barrocas? Hoje é o Dia Mundial do Backup. Exatamente. Hoje em dia temos uma grande quantidade de dados na forma digital, incluindo fotos. Isso nos pede certo cuidado, né? Já que o computador pode quebrar, o celular pode ser roubado. Então, os especialistas alertam que o ideal é que a gente salve os arquivos importantes em pendrives, HDs externos e locais seguros na nuvem. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você já perdeu ou tem medo de perder fotos ou arquivos importantes por não ter feito backup?
Participe, o telefone é o 98018-8880. 98018-8880. Diga seu nome, seu bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. E você guarda os seus documentos nos HDs externos, ô Barrocas? Rapaz, eu sou meio relaxado em relação a isso, sabe? De vez em quando eu peço pra minha mulher me ajudar lá nessa parte de computador. E ela bota no lugar seguro. Aí a gente faz todos os trâmites aí que tem que ser feito. É chegada a um pendrive? É, né? Tem que enfim... Tem que fazer o que a tecnologia manda, assim, Tem que guardar o documento. Guardar, né? Você não guarda? Você guarda também. Eu, rapaz, sou um relaxado, eu não guardo nada. 18h10. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 11,98. Cebola 3,95. Alho 14,90. Laranja pera abacate 3,45. Manga palmer, mamão formosa ou banana d'água 5,95. Chuchu ou limão Tahiti 2,98. Maçã gala ou pera Williams 9,95. Filé de panga boa na pesca 19,98. Lombo de site de salgado Ribeiralbe 79,90. Filé merluza pool 21,98. Azeite serrata ou Vila Flor 24,90. Rede Economia. Economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Cidadania é uma conquista, democracia fazemos todos nós. É pelo voto que a gente participa, sonha o futuro e solta nossa voz. Que sabe disso não perde tempo, já tira o título, fica regular. Se atualiza, faz a biometria, com tudo em dia vai poder votar. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título. Procure já um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Lembra de mim. Dia 11 de abril no Qualistage, Ivaniz com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. E dia 19 de abril, Renata Albani com o espetáculo A Ignorância é uma Dádiva. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. A rádio forte no esporte. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento. Quer mais economia? Venha para o Economizaço Açaí. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Med Levson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Gastrogel, o antiácido com ação 5 em 1 da Med Química. E pisos laminados e vinílicos Lamiarte. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento? Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000 1939.
Não tem como errar. Se a gente quiser atingir o maior número de ouvintes, é falar das vias expressas, porque essa hora tem muita gente vindo para o centro da cidade, mais gente ainda voltando para casa, utilizando-se dessas importantes estradas que fazem com que a malha rodoviária da nossa cidade fique ainda mais robusta. E quem tem informações é o Paulo Lage, direto do helicóptero. Tudo bem, Lage? Que informações você tem de vias expressas? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi, uma excelente terça-feira para todo mundo. E por conta dessa chuva, Sidney, o movimento obviamente fica bem pior, não só nas vias expressas como em outros pontos da cidade. Por enquanto a chuva deu uma trégua em algumas localidades, mas cautela redobrada, ainda tem pistas escorregadias. Falando da Avenida Brasil, o movimento está muito pior para quem vai em direção ao centro da cidade. Começa ali na altura de Ramos, lentidão também na pista contrária, começando no trecho de Irajá até Guadalupe, seguindo rumo a Campo Grande, a região de Santa Cruz. Quem vai pela linha vermelha também perde tempo, começando na altura do acesso para a linha amarela, no caminho do centro. Na pista contrária também perde tempo o motorista seguindo até a cabeceira do Aeroporto Internacional. Essa lentidão na passagem para a região central é reflexo da ponte. Neste momento a travessia está acima de meia hora, lentidão já a partir do trecho de acesso pela reta do Cais, vai assim até a Praça do Pedágio. Para desviar dessa movimentação lenta, recomendo a você, ouvinte, fazer uso de outras vias para a Zona Norte, por exemplo. É o caso da Rua Urano, chegando à Rua de Apina mais à frente em Olaria, tem boas condições. Toyota 10, até 10 anos de garantia, é só na Toyota. Daqui a pouco tem mais. O Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. 18h16. Quem está aqui é Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Com seu grito de guerra. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, observando aqui, né, de olho na zona sul do Rio, observando toda a movimentação do trânsito nessa volta para casa. Observo que tem trânsito parado na rua Marquês de Olinda. A orla de Botafogo também tem trânsito intenso nos dois sentidos. O trânsito está parado na rua São Clemente, da altura da praia de Botafogo até o Palácio da Cidade. A rua Professor Álvaro Rodrigues tem trânsito intenso em toda a extensão, assim também como a rua Mena Barreto. Sidney. Muito bem, eu já disse aqui, né, Chico Otávio, não sei se você concorda, quando chove assim, fica meio esquisito, melhor ir transporte público, né? E eu até aconselho quem está de carro ir na pista da direita, porque a pessoa quer ir embora muito rapidamente, vai na pista central da esquerda, achando que a de rolamento da esquerda, que normalmente é mais alta velocidade, é uma boa. Não é não, com chuva não é, porque quem vai pela direita fica com medo de ficar sem visão, porque tem diante de si o ônibus, mas o ônibus só para no ponto, depois ele vai embora. Agora, realmente, o tempo todo ali em Botafogo tem sinal no trânsito, né, Chico? Duas ruas citadas pelo Thiago são razão de meu sofrimento. São Clemente e Mena Barreto. Terríveis. Terríveis. Eu, se puder também evitar a Mena Barreto, eu faço isso. 18h17. Jornal da Tupi. Informação. O Gustavo Santiago está aqui, perpassa assuntos de polícia e de política também. Fale pra gente o seu tema mais uma vez, Gustavo Santiago, boa noite. Boa noite, Sidney, Chico Barrocas, boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. A Justiça Eleitoral realizou hoje a retotalização dos votos das eleições de 2022 para deputado estadual no Rio de Janeiro. Apesar do processamento, não houve alteração na distribuição de cadeiras entre partidos e federações. A principal alteração foi na ocupação de uma vaga que era do ex-deputado e presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, preso durante a Operação Zargum da Polícia Federal, acusado de vazamento de informações sigilosas. Ele teve seu mandato cassado na última terça-feira. Sendo assim, o deputado eleito pelo PL passa a ser Carlos Augusto Nogueira Pinto. Na prática, o PL recupera uma cadeira que tinha perdido quando Bacelar, eleito pela legenda, migrou para o União. O relatório com o resultado ficará disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por 3 dias para análise de partidos e federações. Após este prazo, será aberto o período de 48 horas para apresentação de eventuais reclamações. Por conta dos feriados, né, a Justiça Eleitoral não vai fazer a contagem desses prazos e vai começar a valer na próxima segunda-feira. O resultado da retotalização será submetido à homologação do plenário no dia 14 de abril, quando a Corte Eleitoral analisará também eventuais recursos dos partidos. Após esta etapa, a Alerj será comunicada para a adoção das providências sobre a posse do novo deputado ou convocação de possíveis suplentes.
O tribunal informou ainda que aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de realização de eleição direta ou indireta. Sidney. Gustavo, vale lembrar que com essa retotalização, né, essa rearrumação, faltava definir um nome, né? E esse nome é do deputado Carlos Augusto, ele era suplente do PL. Lembrando que o Bacelar já foi do PL, depois foi para União Brasil, quando ele teve um problema com a Justiça, e agora, cassado, já é do União. Mas é no mesmo grupamento, é no mesmo grupo, né, de apoio a Cláudio Castro e tal, da situação. Então, teoricamente, não muda muito essa realidade. Deu a mexer também que o Renan Jordi, do PL, também agora, ele dá uma deslocada também, né, para frente. Então, quer dizer, é isso. Falar um terceiro, lembrando que estava nesse jogo também o doutor Serginho, que tornou-se prefeito de Cabo Frio. Então, é assim mesmo, a pessoa sai e faz uma rearrumação. Diga, Chico Otávio. Agora surgiu uma dúvida. Será que só depois da homologação dessa retotalização com a posse do novo deputado é que a Alerj poderá escolher o presidente da casa? Sim, depois disso, Chico, mas a legislação ela é muito clara quanto a prazos de homologação. Após a retotalização, essa que foi feita, há um prazo, tá, de 5 dias. Normalmente são 3 dias para análise dos partidos e federações e 2 dias para contestações. E eu chamo a sua atenção que é preciso ver dias úteis e é preciso entender que estamos numa semana santa, de feriado. E é preciso entender que a reunião importante mesmo do Supremo em relação ao mandato tampão, mas que perpassa ali pela Alerj, é no dia 8, na quarta-feira. Então, eu penso que o mais prudente é deixar tudo para quarta-feira, para não fazer assim, faz uma eleição agora, define, agora eu sou governador, vale. aí já, né, tem um outro processo. E nós não sabemos o que os senhores juízes vão decidir mais adiante. Eles podem mudar as suas posições, a eleição pode ser direta, pode ser indireta. Amigos, lembrando que até agora, em relação ao mandato tampão, não isso que o Gustavo trouxe, não. O Gustavo trouxe aqui sobre a Assembleia Legislativa, a retotalização, mas eleição direta votaram até agora e podem mudar Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Mas votaram pela indireta e também podem mudar Luiz Fux, Carmen Lúcia, Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli e Luiz Edson Fachin. Se terminasse agora, seria 6 votos pela indireta e 4 votos pela direta. Mas como ainda vai transcorrer o resto da reunião, a pessoa tem um negócio. Eu faço o meu voto, eu ouço do Chico, ouço do Barrocas. Eu gosto do Barrocas e do Chico, falo, vocês têm razão, sabia? Não tinha pensado nisso, vou mudar meu voto. Pode acontecer, não tá fraquejando nem nada. A pessoa achou que os argumentos do outro são melhores. Então, isso tudo está em jogo. Diga, Barrocas. Não, por falar em... Então, posso falar aqui por favor, do Rodrigo Bacelar. Por falar em Rodrigo Bacelar, né? O coordenador regional de presídios do Rio, João Henrique Marques da Silva, foi exonerado por irregularidades na transferência do ex-presidente da Alerj. O deputado cassado estava na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, e foi transferido para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, mais conhecido como Bangu 8. O problema é que ele foi levado num carro blindado pessoal do coordenador, um Toyota Corolla blindado, e não em uma viatura da Secretaria de Polícia Penal, né, como determina a regra, né? A pasta afirmou que o procedimento descumpriu os protocolos operacionais do sistema prisional. Segundo a Secretaria, não houve anuência da gestão para esse tipo de transporte, ou seja, não teve a aprovação, né, para esse tipo de transporte, e que a exoneração foi determinada assim que a irregularidade foi descoberta. Nem o coordenador exonerado, nem a defesa de Rodrigo Bacelar se manifestaram sobre o assunto. Foi uma espécie de uma vantagem, né? Uma mordomia. Foi transferido num carro uma gentileza comum, ilegal, né? Exatamente. Uma gentileza ilegal. Barroca, igualzinho a que faz com esses meninos pobres e negros que são presos nas comunidades do Rio de Janeiro, não é isso? Normalmente normalmente eles são agarrados, imobilizados, muitas vezes algemados, né? O rosto fica aparecendo para todo mundo. Quando é o sujeito de classe média para cima, outro dia apareceu aí um acusado de pirâmide, milhões, né? Ele, uma boa, caminhando, assim, pareceu o líder, como o menino, um deles lá do estupro coletivo. Do estupro, ele caminhou assim,
sem perturbação. Então, 2 pesos, 2 medidas. Isso aí não pode mesmo, isso aí é uma coisa ilegal. Foi bom você trazer esse assunto. É preciso tratar todos com o mesmo procedimento, né? É o tal negócio, mas por que não pode? Dentre várias coisas, se o cara tem um carro particular, ele pode, ao invés de pegar a estrada da esquerda, pega da direita, ele, ao invés de fazer o catálogo do carro, não faz o catálogo, ao invés de colocar na cela que tem que colocar, coloca no outro lugar. Ou seja, é um risco, né, muito grande, por isso tem que ser oficial. Eu não tenho prova, mas eu cheguei a ler que o Bacelar passou nesse carro blindado falando no celular. O que também não pode. Uma observação, nós demos essa notícia aqui, na exclusiva até. Na sexta-feira, o Bacelar foi preso, ele está muito leve, muito contente, muito alegre, achando que vai conseguir o habeas corpus, está confiante. O espírito dele, pelo menos que ele está transmitindo, é diferente daquele Davis Marcon Antunes, que foi o presidente do Rio Previdência. Esse está deprimido, viu? Profundamente deprimido. São 2 comportamentos diferentes. Acha o Bacelar que vai sair o mais rapidamente possível. Até agora o habeas corpus não foi ainda assinado por nenhum juiz, mas ele está otimista em relação a isso. Já o outro, que foi preso no dia 3 de fevereiro, sabe que a situação ainda está inicial, né? Ainda está transcorrendo essa investigação do Banco Master. No caso do Rio Previdência, até corre um boato de uma possível delação premiada. Dizem até que ele já falou mais do que se esperava. 18h25. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos, 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Nada pode parar a energia de quem transforma o jogo, de quem ocupa espaços, conquista respeito e inspira novas gerações. Dentro e fora dos gramados, a força das mulheres move o Brasil, porque quando elas avançam, o país inteiro avança junto. Nada pode parar a energia delas. Em todos os campos, Petrobras, líder no incentivo ao futebol feminino. O Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Na feirinha do Mega Box, você encontra ovos brancos, cartela com 30 unidades, R$17,50. Alho importado, quilo, R$15,90. A partir de 5 quilos, sai por R$14,78. Brócolis americano, unidade, R$6,99. A partir de 5 unidades, sai por R$6,50. Couve-flor, unidade, R$6,99. A partir de 5 unidades, sai por R$6,50. Tomate italiano, quilo, R$6,95. A partir de 5 quilos, sai por R$6,45. Mega Box, muito por muito pouco. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto que garante prioridade em creches e escolas da rede pública para mulheres vítimas de violência e seus filhos. A proposta segue para a sanção do prefeito e busca evitar interrupção dos estudos em situação de emergência. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A cotação do ouro começou a cair em função da guerra do Oriente Médio. Em janeiro, em meio a ameaças de Donald Trump ao Irã, a onça Troy de ouro, medida que corresponde a 31 gramas, chegou à máxima histórica de $5.600. Mas, apesar da escalada da guerra, a cotação do ouro caiu para $4.500. Existe uma explicação para a queda do ouro em um momento de incerteza, quando muitos investidores normalmente apostam em ativos seguros, como é o caso do ouro. É que a expectativa no mercado financeiro é que a guerra fará a inflação aumentar de forma global, o que obrigará os juros a subirem em todo o mundo. Com isso, títulos atrelados aos juros passam a render mais do que o ouro. Minuto Economia volta amanhã no show do Clóvis Monteiro. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas.
Atenção, motorista, o combustível não para de subir, mas a Alamo Benefícios tem uma solução para você. Proteja seu carro e ainda ganhe até 10% de desconto no combustível em postos credenciados, isso mesmo. Mais economia no tanque e mais proteção para o seu veículo, porque quando acontece algum imprevisto, a Alamo se vira e resolve rapidinho. Acesse agora @Alamo Benefícios do Instagram ou ligue 4.939. Atenção, marceneiros e construtores, chegou o Mega Maço Flaviense, é preço no chão e prêmio na mão. Compras a partir de R$2.000 dão direito a um giro na roleta. A partir de R$5.000 você ganha 2 giros. São 2 prêmios incríveis para você aproveitar. Resgate seu brinde ou experiência no mesmo dia da compra e não perca. Condições nas nossas lojas. Mega Maço Flaviense, preço no chão e prêmio na mão. De segunda a sexta, 8 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. A Real Pax tem foco no cliente, assine Real Pax, gente cuidando de gente. A mais querida, o Rio se encontra aqui. Tá na boca do povo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Tá na boca do povo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h30. Jornal da Tupi. Informação. Sabe aquele caso da Argentina, aquela moça, né, que é acusada de racismo? A justiça autorizou ela deixar o Brasil. E a Maria Clara Anselmo acompanhou essa reportagem de perto. Maria Clara, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sidney, a Justiça do Rio autorizou que a Agostina Paz, a argentina acusada de racismo, retorne ao país de origem. Além disso, foram revogadas todas as medidas cautelares que estavam em vigor. Mas para deixar o Brasil, a advogada e influencer terá que cumprir algumas condições, como o pagamento de 60 salários mínimos e a manutenção de contato com a justiça brasileira. O valor gira em torno de R$97 mil. Esse depósito funciona como um calção, garantindo que ela cumprirá a pena quando for decidida. Até então, a Agostina respondia em liberdade, mas precisava cumprir restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte e proibição de deixar o Brasil em virtude das investigações. O entendimento do tribunal que levou à decisão foi de que a fase de instrução do processo já foi encerrada, ou seja, não há mais necessidade da presença da ré no Brasil para a produção de provas. Segundo a denúncia do Ministério Público, em janeiro deste ano, ao sair de um bar em Ipanema, depois de uma discussão com os atendentes do local, a Agostina fez gestos e usou termos racistas, atitudes flagradas em vídeo. Volto com você, Sidney. Este caso, ele é também educativo para brasileiros, para argentinos também, além do que se tem que cumprir, a lei, evidentemente, serve como um exemplo, porque isso é repetido todo o tempo nas mídias sociais, nas rádios, nas TVs, e isso cria aquela cultura importantíssima nossa de respeitar as pessoas, de não discriminá-las. Então, isso é outro aspecto que pode ser levado em conta também. Mas o Ciro Neves tem outro assunto igualmente importante que eu acho que também tem esse caráter educacional. Ciro, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. A Polícia Civil investiga o acidente de bicicleta elétrica que matou mãe e filho na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, nesta segunda-feira. Emanuele Farias, de 40 anos, e o filho dela, Francisco, de 9 anos, morreram atropelados por um ônibus. O motorista do coletivo contou em depoimento que um carro preto teria dado uma fechada na bicicleta, provocando a queda dos dois. E na sequência, o ônibus não conseguiu frear a tempo. Imagens de câmeras divulgadas hoje mostram apenas o ônibus se aproximando da bicicleta e um carro preto aparece atrás do coletivo.
A aposentada Alda Maria ficou chocada com o acidente. Eu fiquei muito triste, eu estou muito chocada com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto muitas pessoas com essas bicicletas elétricas, nada justifica, claro, mas no meio da rua, sabe? Eu me preocupo com isso, às vezes sem capacete, levando criança sem capacete, eu não sei se era o caso também, porque eu não vi, mas eu penso que essa bicicleta elétrica, ela não foi feita para andar no meio da rua. No meio da rua é moto, e olhe lá. O motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Emanuele estava levando o filho para o colégio Pedro II, no mesmo bairro da Tijuca. É com você, Sidney. E o Barrocas tem aqui um complemento importante, né, Barrocas? Pode falar. Pois é, depois desse acidente gravíssimo, né, que resultou na morte da mãe e da criança, a Prefeitura do Rio anunciou que está preparando um decreto para regulamentar o uso das bicicletas elétricas. Vamos ouvir o que disse o prefeito Eduardo Cavalieri. E a gente teve nos últimos anos só de moto emplacada foram 5 vezes mais motos emplacadas depois da pandemia. É um novo normal. Se a gente considera esses autopropelidos, bicicleta elétrica, enfim, vários tipos diferentes de veículos, é claro que a gente vai precisar de novas regras, mais duras, mais restritas e que, muito especialmente, determinem onde que esses veículos podem andar e onde que eles não podem andar. O que é importante, Barrocas e Chico Otávio, é as pessoas entenderem que tem gradação de velocidade, né? Por isso o risco de você estar sem capacete, ou estar sem CNH, ou ultrapassar cruzamentos. Repare, a bicicleta elétrica que a gente conhece, ela pode ser usada em ciclovia, a gente chama até de motor auxiliar, né? E você deve pedalar até 32 quilômetros e pode até andar sem placa. Agora, o ciclomotor, que é a moto elétrica que a gente conhece também, deve ser usada na rua. É um motor de aceleração manual até 50 km, tem que estar de 75 e assim vai, e exige placa, e exige CNH. Então tem uma diferença muito grande. Então você fala assim, então os tais ciclomotores, eu posso trafegar na rua? Quando você tem uma cilindrada maior e você pode trafegar na rua, prefira a direita, não a esquerda, não senta a esquerda de velocidade. O risco é grande, vá pela direita. Eu posso ir pela ciclovia, é proibido ir pela ciclovia, você não pode ir com moto de mais cilindradas em ciclofaixas, calçadas. As pessoas andam pela calçada? Andam, mas é infração gravíssima, não pode. Via de trânsito rápido, ali na pista da esquerda, já acabei de falar, vai pela direita, prefira a direita. É proibido, gente, a menos que haja um acostamento, aí é um pouco diferente, né? Tem alguns lugares que tem acostamento. Então o que mudou? Mudou que a partir de 2026, a partir desse ano, ciclomotores precisam de CNH. E aquela A ou ACC, registro, placa, licenciamento, é justamente para isso. Eu tô com a bicicletinha, acontece um velocípede, acontece um problema, sei lá, toca no pé de alguém se aborrece, mas não acontece nada. Mas eu tô com uma de 75 cilindradas, eu tiro o pé fora, né? Arranco a pessoa do lugar, pode bater a cabeça, pode morrer. Então é preciso também ter responsabilidade por parte do piloto e por parte de todos os outros que dirigem no trânsito. Agora, independente da velocidade, da potência da moto ou da bicicleta elétrica, tem que usar o capacete em qualquer das situações, né? É isso aí. Chico Otávio, antes de irmos para o intervalo, você está me dizendo agora há pouco uma informação importante sobre o diesel. Diesel, vamos aproveitar que estão falando aqui de deslocamento. O que é, hein? Olha, parece que não é tão importante, mas ela é fundamental. 19 estados brasileiros aderiram à proposta do governo federal de conceder um subsídio de R$ 1,20 por litro do diesel. Isso vai representar, isso até maio, isso vai representar uma contenção da alta dos preços dos alimentos causada pela guerra, parece lá distante, mas que tem efeito no Brasil, a guerra do Iraque contra os Estados Unidos e Irã. A guerra do Irã. Israel, né? Israel e Estados Unidos contra o Irã. Contra os Estados Unidos e Israel. Isso é muito importante, Chico, porque pode ser que nesse período até maio nós tenhamos algumas notícias boas aí de suspensão da guerra e tudo mais. Se você nada fizer, vai ser um efeito dominó para geral da economia. É porque você tem que lembrar, Sidney, que o diesel alimenta o transporte de alimentos no Brasil. É isso, 18h38. Quer ouvir informação? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 11,98. Cebola 3,95. Alho 14,90. Laranja pera ou abacate 3,45. Manga palmer, mamão formosa ou banana d'água 5,95. Chuchu ou limão Tahiti 2,98. Maçã gala ou pera Williams 9,95. Filé de panga boa na pesca 19,98. Lombo de site de salgado Ribeiralves 79,90. Filé merluza pool 21,98. Azeite serrata ou Vila Flor 24,90. Rede Economia. Economia é aqui. No Dia Mundial da Água, a Águas do Rio tem muito o que celebrar com você. Já são mais de 5,5 bilhões de reais investidos no estado. E os resultados estão transformando milhões de vidas. Com praias mais limpas, economia girando e saneamento chegando pela primeira vez a Maré, Baixada e São Gonçalo. Isso é só o começo do legado que estamos construindo, levando mais saúde para as pessoas e respeito ao meio ambiente. Águas do Rio, uma empresa Aegea. É mês do consumidor da Real Pax. De 2 a 31 de março, contrate e ganhe 50% de desconto da telemedicina para o titular por um ano e mais 20% de desconto da segunda mensalidade. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030 236. Planos a partir de 1,50 sem taxa de adesão, sem limite de idade. Assine agora e aproveite o mês do consumidor e ganhe presentes. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236 e contrate Real Pax. Gente cuidando de gente. É super, é super, é super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Dia Mundial do Backup. Hoje em dia temos uma quantidade grande de dados na forma digital, incluindo fotos, e isso nos pede um certo cuidado, não é? Pois o computador pode quebrar, o celular pode ser roubado. Especialistas alertam que o ideal é que a gente salve os arquivos importantes em pendrives, HDs externos e locais seguros na nuvem. Ouvinte Tupi, nós queremos saber: você já perdeu ou tem medo de perder fotos ou arquivos importantes, documentos, por não ter backup? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. Participe, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Pesquisa da agência de inteligência Ponto Map e a plataforma V-Tracker indicou o rádio como o meio de comunicação mais confiável para os brasileiros. O rádio possui 81% da confiança da população, superando a TV paga e aberta, a mídia impressa, podcasts e mídias online. A pesquisa indica que a confiança no rádio é construída em uma relação direta com o público através da informação, prestação de serviços e entretenimento, sendo democrático, permitindo acesso em todas as realidades sociais e em diferentes regiões. Em várias plataformas, através de um aparelho simples ou sofisticado, o rádio fala, aproxima, ouve, conecta. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história de tradição e confiança. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história.
Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. Na feirinha do Mega Box você encontra ovos brancos, cartela com 30 unidades, 17,50. Alho importado, quilo, 15,90. A partir de 5 quilos, sai por 14,78. Brócolis americano, unidade, 6,99. A partir de 5 unidades, sai por 6,50. Couve-flor, unidade, 6,99. A partir de 5 unidades, sai por 6,50. Tomate italiano, quilo, 6,95. A partir de 5 quilos, sai por 6,45. Mega Box, muito por muito pouco. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Sim, pré-chip, 16 GB de internet para acompanhar tudo do BBB. Recarregue agora. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 44 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento? Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. E Brasil Campeão, carnê quitado na mão. Compre a sua TV a partir de 65 polegadas, parcele no carnê Casas Bahia e se o Brasil for campeão, a Casas Bahia quita o seu carnê. Corre pra loja. Como está o trânsito na Zona Norte? Paulo Lage. Estou de volta, Sidney Rezende. Está bem complicada a passagem pela Avenida Rei Pelé. Começa a piorar para quem vai no sentido Meia. Ali nas proximidades da estação Maracanã. Segue assim mais à frente na 24 de maio, onde o trânsito só melhora mesmo após o trecho da Dias da Cruz. Família Tupi, inclusive, que está seguindo para a região do Meia, tem alternativa de seguir pela Aristides Caire, acesso ao viaduto de Todos os Santos, João Meditina, com melhores condições até o momento. Estou de olho também na Pastor Márcio Luther King Júnior, retenções na passagem para Pavuna até pelo menos a altura de Tomás Coelho. Estrada Ademar Bebiano surge como alternativa, mas a frente volta a piorar no trecho de Vicente Carvalho. Avenida Meriti também tem um trânsito bem carregado no sentido Vista Alegre, isso ali na altura de Vila Cosmos. Brasil Campeão, carnê quitado na mão. Compre sua TV a partir de 75 polegadas, parcele no carnê Casas Bahia e, se o Brasil for campeão, a Casas Bahia quita o seu carnê. Corre pra loja. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira. Wellington Campos, alô! Alô, Sidney, alô, amigos do Jornal da Super Rádio Tupi. Já falamos aqui do Camp World Stadium, onde para nós aqui às 8 da noite, aqui em Orlando, às 9 da noite aí no Rio de Janeiro, vão estar jogando Brasil e Croácia, faltando 72 dias para a Copa do Mundo. Alguns jogadores tendo mais esta oportunidade de mostrar suas qualidades para que o técnico Ancelotti, no dia 18 de maio, coloque aí os 26 nomes na lista. Um ele já confirmou que é o do Danilo do Flamengo. Para hoje ele mexe bastante na equipe devido à questão de lesões e vai observar também. O time deverá jogar com o Ederson, o Bento, o Ibanez como lateral direito, Marquinhos entrando no time com Léo Pereira e mais o Douglas Santos, no meio campo Casimiro, Danilo Santos do Botafogo e Matheus Cunha. Na frente, o Luiz Henrique entrou muito bem no segundo tempo da partida com a França. O João Pedro, cria do Fluminense, hoje no Chelsea, e Vinícius Júnior. Tá certo, Sidney? Certíssimo, como sempre, as informações preciosas e importantes. Olha, a colônia italiana, né, que nos acompanha aí no Brasil todo e, obviamente, ficou vidrada hoje para ver esse jogo Itália e Bósnia. O Vinícius Gama vai contar pra gente o desfecho. Tudo bem, Vinícius? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite pra você. Aquele abraço, família Tupi. Olha, o desfecho não foi legal pra seleção italiana não, Sidney.
pela terceira vez, pela terceira Copa seguida, Copa do Mundo, a Itália está fora, não conseguiu aí a classificação. Na repescagem, hoje jogando fora de casa, empatou com a Bósnia 1-1 no tempo regulamentar. A Itália ainda teve ali um jogador expulso. Depois disso só deu Bósnia, muitos ataques, escanteios, intensidade maior. O jogo foi para a prorrogação e nos pênaltis a Bósnia venceu por 4-1. A Itália acabou perdendo aí 2 penalidades. Portanto, pela terceira Copa seguida que a Itália não vai e a Bósnia de volta a uma Copa do Mundo. A última que ela disputou foi a de 2014, aqui no Brasil. E as outras seleções, Sidney, classificadas hoje, a Suécia, que venceu a Polônia 3-2, Turquia 1, Kosovo 0, e a República Tcheca, que empatou com a Dinamarca 2-2 e nos pênaltis venceu por 3-1. E logo mais, meia-noite, vamos saber se teremos mais uma seleção sul-americana na Copa. A Bolívia enfrenta o Iraque, Sidney. Ô Vinícius, e por capricho macabro de jogo Itália e Bósnia, a Bósnia jogou com azul, com a camisa azul, né? Então confunde a gente fica olhando lá achando que aquela é a Itália. Não, a Itália jogou de branco, né? É esquisito a Itália jogar de branco, né? Porque a gente conhece mais a Itália, inclusive que enfrentou jogos sensacionais da seleção brasileira. Nosso canhotinho de ouro aqui pode falar, né? O nosso Gerson, né? Quantas vezes enfrentou a Itália com a camisa azulona, né? Mas hoje não. Eu acho até que descaracteriza um pouco, né, Sidney? A questão da tradição e tal. E hoje, eu tava vendo ali o primeiro tempo e tava vendo ali com a minha mãe. Ela tava torcendo pra Itália e quando o azul começou ali atacando, então ela vibrou. Não, mãe, é a Bósnia. A Itália tá de branco. Não foi só sua mãe, não. Eu também ficava olhando e achando que era a Itália. Eu já estava sabendo que a Itália estava de branco, mas confundiu. Está dizendo aqui, eu disse mais cedo, o Barrocas, que aquela região é uma região boa de bola da Bósnia, né? Quer dizer, a antiga Iugoslávia. A Iugoslávia era uma seleção fortíssima, né? O país se desfez, então tem a República Tcheca, tem a Bósnia, tem Eslováquia, tem vários times aí, né? Várias seleções aí se enfrentando, não é isso, Vinícius? Exatamente, a República Tcheca que hoje inclusive conseguiu a classificação 2-2 com a Dinamarca, nos pênaltis venceu por 3-1, e lembro que na Copa de 90 tinha a Tchecoslováquia, que chegou a disputar aquela Copa da Itália, mas sem sucesso. E o Brasil em 70 ganhou, né? O primeiro jogo enfrentou a Tchecoslováquia, não tô enganado, tá certo? Foi o Petros que marcou o gol lá, acho que foi 4-2 ou 4-1, né? Aquele jogo isso é no meu tempo, vocês não eram nascidos ainda. Valeu, Vinícius Gama. Vou ligar pro Canhota. Valeu, Sidney. 18h50. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Amistosos da seleção. Nesta terça, 9h, a bola rola no Camping World Stadium e a Tupi comanda o futebol. É o último compromisso antes da lista final. Narração do mais querido. Comentários do que deixa você na cara do gol. Super Futebol Tupi Team 5G. Nesta terça, Brasil e Croácia. É na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Isabelle Benito. Olha só a promoção do Glicoleve Clube no mês do consumidor. No plano Smart 2.0, o mais moderno e menor sensor de glicose do mercado brasileiro, sai por apenas R$ 269 cada. Isso mesmo, cada sensor Bluetooth Smart 2.0 no Glicoleve Clube, só R$ 269. Acesse agora supersaudávelshoping.com.br e ganhe ainda super brindes de boas-vindas. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 11,98. Cebola 3,95. Alho 14,90. Laranja peru abacate 3,45. Manga palmer, mamão formosa ou banana d'água 5,95. Chuchu ou limão Tahiti 2,98. Maçã gala ou pera Williams 9,95. Filé de panga boa na pesca 19,98. Lombo de site de salgado Ribeiralves 79,90. Filé merluza pool 21,98. Azeite serrata ou Vila Flor 24,90. Rede Economia. Economia é aqui.
Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Campanha de doação de sangue será realizada no próximo sábado, dia 4, na quadra da Acadêmicos do Salgueiro, no Andaraí. A ação acontece das 10 da manhã às 4 da tarde e busca reforçar os estoques durante o feriadão. Super Rádio Tupi. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h54. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, todos os dias, né, os pré-candidatos se movimentam, trazem alguma novidade, e hoje foi o Lula que anunciou o seu vice. E que repercussão isso pode ter? O que quis o Lula ao indicar o vice que indicou, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, o Geraldo Alckmin é um vice-presidente parecido com o Marco Maciel quando o Fernando Henrique foi presidente da República. É um cara assim suave, que resolve problema, não cria confusão, mantém a discrição, tem competência, fez um bom trabalho no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que ele vai ter que deixar agora, porque ele precisa se desincompatibilizar do cargo de ministro, de vice-presidente não. Então é uma decisão que mantém o perfil da candidatura dele das eleições passadas, com uma perspectiva de buscar uma presença mais forte e melhorar as relações, principalmente com os empresários e produtores de São Paulo. Isso não significa que vai acrescentar mais intenções de voto do que o Lula já tem. Aí, no caso, a mudança que ocorreria seria se tirasse o Alckmin. Aí ele ia perder muito espaço. Especulou-se na possibilidade de o Kassab ser vice do Lula. Isso tudo foi balão de ensaio, porque a decisão do Kassab foi apoiar a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né? Então, a situação é basicamente a seguinte: tem dois candidatos muito fortes, empatados tecnicamente, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Conseguiu que os votos do pai fossem transferidos para ele, ou vice-versa, né? E tem mais outros candidatos que estão ali numa franja intermediária, com alguma possibilidade de, se surgir uma oportunidade, ocupar algum espaço. Tem o Renan Santos, que aparece com 2%, é o candidato daquele pessoal do MBL, né? É um grupo mais ideológico. Tem o Romeu Zema, que aparece com 2%, 3%, que é o governador de Minas, que faz um discurso liberal, técnico, politicamente se coloca como anti-Lula, mas de forma mais moderada, né? E, além do Caiado, também o Aldo Rebelo, que aparece lá na rabeira. São candidatos que não ameaçam
o Bolsonaro, o Lula nem o Bolsonaro. Mas que, se depender de ter uma votação maior, aí pode influenciar um eventual segundo turno. Nesse caso, a candidatura mais estratégica é a candidatura do Caiado. Tem que ser, né? Eu vou passar aqui para o Chico Otávio, lembrando que o Lula faz um movimento mais do mesmo, porque de 2003 a 2006 era o José Alencar, né, o vice do Lula. De 2007 a 2010 era o José Alencar também. Quer dizer, ele faz agora com o Alckmin essa dobradinha que já tinha feito com o José Alencar, ele não quer muita marola. Por outro lado, também quando você tem a chapa e o vice já conhecidos, é uma certa tranquilidade para o empresariado, para o mercado financeiro, para o pessoal lá fora, no sentido que você já conhece, já sabe o que é. Não tem surpresa em termos de pessoas, né, vamos dizer assim. Chico, por favor. Ô Azedo, eu só queria reforçar esse último ponto que você colocou. Eu li algumas análises dizendo isso, que essa candidatura do Caiado teria o objetivo básico de evitar uma vitória, eventual vitória do Lula no primeiro turno, né, para dividir um pouco a votação, e seria incapaz de gerar aí uma alternativa como uma espécie de terceira via. Você concorda com esse ponto de vista? Eu acho que, assim, em termos, o Kassab é um raposão, né? E ele montou um partido muito heterogêneo, é um MDB com dono. Que o MDB não tem dono, o PSD tem dono, que é o Kassab. Uma parte do partido vai apoiar o Lula, no caso do Eduardo Paz, dos governadores do Nordeste, e outra vai apoiar o Flávio Bolsonaro, o pessoal todo do Sul. Vai apoiar o Bolsonaro. E o Kassab sabe disso. Então ele precisava lançar uma candidatura que capturasse uma parcela de votos e que desse poder de barganha para ele no segundo turno. E aí a situação era a seguinte: pelo perfil da disputa, se ele escolhesse o Eduardo Leite, o Eduardo Leite não apoiaria o Flávio Bolsonaro, apoiaria o Lula. Ou não apoiaria ninguém, pegaria um avião para Paris, que nem fez o Ciro Gomes da outra vez. Isso para ele seria muito ruim. Melhor a candidatura do Caiado, que no segundo turno vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Ele joga com pau de dois bicos. Se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele está lá com o candidato apoiando o Flávio Bolsonaro. Se o Lula estiver na frente, ele apoia o Lula e deixa o Caiado pendurado no pincel. Ou seja, ele tem poder de decisão com a candidatura do Caiado que ele não tem com a candidatura do Eduardo Leite. É bem característico dessa ambiguidade dele, dessa raposice dele. Mas amei essa sua frase, né? O PSD do Kassab aí é o MDB com dono. Perfeito. Isso é 3 palavrinhas, mas que define muito bem. Azedo, amanhã voltamos com você, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, 19h01. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 11,98. Cebola 3,95. Alho 14,90. Laranja pera ou abacate 3,45. Manga Palmer, mamão formosa ou banana d'água 5,95. Chuchu ou limão Tahiti 2,98. Maçã gala ou pera Williams 9,95. Filé de panga boa na pesca 19,98. Lombo de sante de salgado Ribeiralves 79,90. Filé merluza pool 21,98. Azeite serrata ou Vila Flor 24,90. Rede Economia. Economia é aqui. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende.
O Colégio Militar reabriu inscrições para candidatos com deficiência em concurso com 80 vagas para professores. O novo prazo vai até 6 de abril, com cadastro pela internet, após recomendação do Ministério Público Federal. Super Rádio Tupi. A UCI Cinemas convida para UCI Fan Events Super Mario Galaxy, o filme. Na quarta-feira, 1º de abril, venha para as primeiras sessões de estreia e ganhe brindes exclusivos. Tem cartela de adesivos para clientes UCI Unique e tatu especial para todas as salas. Cosplayers com fantasia completa também ganham presente. As quantidades são limitadas e os brindes são válidos enquanto durar os estoques. Ingressos à venda Super Mario Galaxy, o filme. Viva essa aventura no UCI Fan Events. Consulte condições e classificação etária. ucicinemas.com.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h04. Entrevista. Chico, quando você na abertura aqui do jornal falou, a Justiça Fluminense está facilitando a legalização de mais de 80 mil imóveis de mutuários da Companhia Estadual de Habitação, a SEAB. Eu me lembro quando eu comecei a carreira, falava tanto da SEAB, porque a SEAB, na época, ela tinha essa importância de planejar, executar, gerir políticas habitacionais, principalmente para permitir acesso à moradia digna a pessoas de baixa renda. Tinha essa função. Aí, com o tempo também, muito político botou a mão ali, aí desviava dinheiro, aí falavam que tinha armação, tinha isso, tinha aquilo, mas se são 80 mil imóveis de mutuários, ainda tem gente aí esperando solução, né, Chico? Então, Sidney, muitas vezes o mutuário quitava sua dívida com a SEAB, mas não legalizava o imóvel. O único caminho, então, seria abrir uma ação judicial, cumprir prazo, gastar dinheiro. É extremamente burocrático. E o fim da picada. Normalmente a pessoa de baixa renda, ela não tem capital assim para ter um advogado ao lado, acompanhar o tempo todo. Vai na defensoria? Vai, mas é um problema, né? Difícil. Muito. E o que a Corregedoria Geral de Justiça do Rio fez foi flexibilizar o acesso do mutuário ao título de propriedade, evitando que ele, para isso, seja obrigado a abrir uma ação judicial. Por isso, então, que o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, que já está na ponta da linha, entrou nessa jogada, né? Para tentar ajudar, de alguma maneira, fazer essa, não sei se é intermediação. Ele é o corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? Lembrando que a Corregedoria é quem controla os cartórios de imóveis do Rio de Janeiro. Por isso eu convidei. Obrigado, desembargador. Eu já começo aqui com uma pergunta, querendo saber com o doutor Cláudio Brandão, o que muda com esse provimento, com essa decisão da Corregedoria em relação aos mutuários da SEAB? Boa noite, eu agradeço a oportunidade de alguma forma expor, né, trabalho que vem sendo desenvolvido pela Corregedoria em comum acordo com os cartórios e com a SEAB. Nós identificamos, e essa também é uma missão da Corregedoria, função regulatória, a existência, tá, de um número muito expressivo, tá, que vocês colocaram, que chega a aproximadamente 80 mil famílias, tá, que foram adquirindo imóveis junto à SEAB, isso na década de 50, 60, e que até hoje não conseguiram regularizar. Tá? E havia ali uma certa dificuldade na interpretação das normas, tá, que poderiam de alguma forma viabilizar, o que acabava acarretando a propositura de ações. Então nós chamamos, tá, a SEAB, tá, e os representantes dos cartórios de registro de imóveis, e entendemos aqui pela possibilidade de simplificação desse procedimento, tá, o que permitiu que a SEAB pudesse encaminhar aos registros de imóveis a informação, tá, das pessoas que já haviam quitado, tá, aquelas pessoas que originariamente já haviam quitado os seus financiamentos, e a primeira providência foi
a abertura de uma matrícula sem custo nenhum para as pessoas. E depois a identificação daquelas situações nas quais havia uma cessão, um contrato particular, ou a sucessão pela morte lá do adquirente original. Então a ideia era simplificar e acho que com isso a união de todos aqui a gente está conseguindo viabilizar a regularização de um número muito grande de imóveis. Agora, desembargador, por que é importante para esse morador ter o seu título de propriedade? É muito importante para ele porque, primeiro, para a segurança jurídica dele e da sua família, não é isso? Ele tendo um título, ele pode buscar a proteção judicial quando se houver qualquer tentativa de esbulho, essas coisas. Então, o título serve exatamente para essa segurança jurídica e dá dignidade, né? Porque aquelas pessoas que honraram os seus compromissos, adquiriram seus imóveis, elas, acho que o mínimo que elas querem é ter um título que legitime o seu compromisso. Às vezes é um imóvel para a vida toda, é um lar, né, para a geração atual e para as próximas também. O João Pedro Barrocas tem pergunta, diga, João. Desembargador, boa noite. Na prática, o ouvinte que está nos escutando, o que ele deve fazer? Ele que já quitou o seu apartamento, a sua casa, seu imóvel, o que ele deve fazer na prática? Quem ele deve procurar? Dá o passo a passo, o que ele deve fazer para regularizar a situação? Ele deve, aquele ouvinte que estiver nessa situação, ele deve procurar a SEAB. Hoje, o interessante é que com esse documento, a própria SEAB agora já está procurando, junto aos conjuntos habitacionais, as pessoas que estão nessa situação. Isso facilitou até que a própria SEAB tomasse a iniciativa, já que muitos dos adquirentes não têm conhecimento disso, mas aqueles que tomarem conhecimento, e nesse ponto a gente agradece, porque é extremamente importante divulgar esse tipo de medida para as pessoas. A iniciativa que elas devem tomar é procurar a SEAB, levando a documentação que elas têm, que certamente elas vão conseguir ter o título de propriedade. Agora, desembargador Chico Otávio aqui de volta. Esse programa hoje está focado na SEAB, mas ele pode se ampliar para outras situações de pessoas que estão sem o título de propriedade? Nós temos aqui, faz parte do trabalho da Corregedoria. As pessoas às vezes têm uma visão de que a Corregedoria só fiscaliza, pune, mas ela tem de fato essa função regulatória, inclusive no que diz respeito à regularização da propriedade. Aqui no estado do Rio de Janeiro, essencialmente a propriedade urbana. Então existem alguns outros programas que estão sendo desenvolvidos no âmbito da Corregedoria, visando exatamente a regularização de imóveis que foram adquiridos por pessoas de baixa renda. Então já foram feitas várias regularizações, existem outros projetos em andamento e faz parte do papel da Corregedoria. Mas de qualquer forma, as pessoas vão procurar a SEAB aquelas que adquiriram imóveis junto à SEAB, não é isso? Mas existem outros instituições públicas e privadas que também participaram desses financiamentos, e aí o ideal é que as pessoas procurem essas instituições para tentar regularizar. Os municípios têm um papel muito importante também nisso. Não resta dúvida. Tá aí, é uma forma de fazer o quê? Justiça, né? Evidentemente, porque você com título de propriedade, isso é a sua garantia legal, né? Alguém que bata na sua porta, por exemplo, e dá um passo além do seu laço, fala, olha, essa casa é minha. Ela acaba dando legalidade, cidadania, né? Para quem tem todo o direito de ter a sua vida regular, né, Chico? Isso é muito importante. Até na blindagem dessas organizações criminosas que querem se meter nesse negócio. Claro, e um dia isso acontecendo, você pode, junto ao poder público, não é? Evidentemente, fazer uma defesa do seu patrimônio e da sua família. O desembargador Cláudio Brandão de Oliveira nos esclareceu aqui, ele é corregedor de justiça do estado do Rio de Janeiro, e a proposta é presidente também do Colégio de Corregedoras e Corregedores da Justiça do Brasil, é mais uma entidade representativa. Agradecemos a ele a gentileza de conversar conosco. 19h12. Olá,
ouvintes da Rádio Tupi, eu quero falar com você. Você que convive com a dor todo dia. Você, dona de casa, motorista, você que tem aquela rotina muito puxada e, infelizmente, se acostumou a viver com a dor, se acostumou a toda hora comprar anti-inflamatório, analgésico e você percebe que não te dá o resultado. Ele resolve na hora, passa o efeito, a dor volta de novo. E eu venho trazer para você a solução definitiva para sua dor. Você que tem dor no joelho, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, preste atenção, porque o Articulark é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E esse resultado ele vem através da ultra tecnologia que esse produto tem. É um produto completo, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Tem uma alta concentração de condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É aquele mesmo que é usado nas infiltrações. Sabe aquela injeção caríssima que é usada no lugar da cirurgia? É exatamente isso que tem no Articulark e é por isso que o resultado é instantâneo, porque quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar e se você também não quer esperar, aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o final de março. Você vai receber, vai melhorar e vai pagar depois. Ligue agora no 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. E atenção, você que precisa emagrecer, você que precisa perder de 5 a 10 quilos, eu vou te mandar de presente, você ligando agora, o melhor emagrecedor do Brasil, o Mondiaro Natural, que é a base de laranja moro, uma laranja que só tem lá na Itália. É matéria-prima europeia, direto para você poder emagrecer rápido, da forma certa. Ligue agora, 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h15. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento? Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Já trouxemos informações das vias expressas da zona norte do Rio, do centro da cidade, mas não ainda da zona sul. Não até agora. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora para destacar a zona sul da cidade. Quem vai passar por Copacabana ainda perde um pouco mais de tempo pela Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Santa Clara e também na chegada mais à frente a Siqueira Campos. A Princesa Isabel melhorou um pouco, ainda assim trânsito intenso com trechos de lentidão no caminho para Botafogo. Túnel Velho serve como alternativa, observa melhores condições também na chegada a Figueiredo Magalhães. Quem vai passar por Laranjeiras com Pinheiro Machado? É grande a movimentação até a chegada ao Palácio Guanabara, com o melhor caminho sendo o Aterro do Flamengo, Enseado de Botafogo, da Zona Sul para o centro. Dica das Drogarias Pacheco: antecipe a compra do seu tratamento antes do reajuste anual de preços de medicamentos e aproveite mais de 1.000 itens com até 90% off, só nas Drogarias Pacheco. Amanhã tem mais, no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi.
Esporte. Muito bem, olha, já falamos aqui da seleção brasileira, né? E já está aqui o Sérgio Guimarães para falar do Fluminense, está aqui o Gabriel Andrés para falar do Vasco. Vamos começar pelo Andrés. Tudo bem, Andrés? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço a você, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. O Vasco chegou há pouco a Curitiba para o jogo de amanhã contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, desfalcado de 3 jogadores, os atacantes Andrés Gomes e Spinelli e o lateral esquerdo Cuiabano. Andrés Gomes suspenso, Spinelli com uma torção no tornozelo esquerdo, Cuiabano com dores na coxa. Os 3 ficam fora. Cuiabano não tem lesão, mas foi poupado. Lucas Piton será o titular na lateral esquerda. Inestrosa, o colombiano, é quem deve começar jogando no setor de ataque ao lado de David. Renato Gaúcho manteve o mistério em relação ao time que começa o jogo, mas a tendência é que opte por um jogador de velocidade na ausência do Andrés, que já está de volta do seu compromisso com a seleção colombiana, mas fica fora por suspensão, levou o 3º cartão amarelo. O Vasco deve jogar com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Thiago Mendes, Hugo Moura, Tietê e Nuno Moreira, David e Inestrosa ou Brenner. Puma Rodrigues, lateral direito, jogou mais cedo pela seleção do Uruguai contra a Argélia, empate em 0-0 em Turim, na Itália, e está voltando para o Brasil. A tendência é que se junte a delegação amanhã, já na capital paranaense, a tempo do jogo. Sidney. Ô Andrés, por que mesmo que Curitiba, a capital, é com U e Coritiba, o time é com O? Que os imigrantes alemães, descendentes de alemã, não conseguiam falar Curitiba, falavam Coritiba. E aí acabou virando até uma maneira de diferenciar o nome da cidade do nome do time. E o Coritiba acabou sendo, por causa desses imigrantes alemães, os descendentes neles, né? Acabou ganhando esse nome e passou a ser Coritiba, diferente da cidade. Gabriel Andreso é cultura. Sabe Gabriel tudo. É cultura. Por isso eu perguntei, porque ele sabe. Aurélio. Ele é antes do Google. Ele é craque, ele é craque. Eles são chamados de coxas. Coxa branca, por causa disso, porque são justamente os alemães, os imigrantes polacos, né? Lá no Paraná é muito. Fala-se alemão, mas é polonês, aquele povo todo lá do leste europeu que fez boa parte da colonização ali do estado do Paraná. Que honra ter você aqui na nossa bancada. Hoje o Vinícius Gama também, pela primeira vez, sentou aqui ao nosso lado para nossa alegria. Gostamos muito disso. Obrigado então para você. Alô, Sérgio Guimarães e o Flu. Alô, Sidney. José Vitorino da Rosa, meu padrinho paranaense da Vila Auer, em Curitiba, era torcedor dos Coxa Brancas, o Curitiba. Tá explicado. E o Flu, que informações nós temos? Não joga em Curitiba, não joga com Coxa Branca, joga contra o Timão, contra o Corinthians. Esse jogo enjoado, hein? Será quarta-feira, 21h30, aqui no Maracanã. E o Canóbio hoje jogou mais um amistoso da seleção celeste, que jogou contra a Argélia, citada pelo Andreso, 0-0. Foi duro de se ver esse jogo, mas o Canóbio jogou e tudo indica que não terá tempo de voltar para ser relacionado para o jogo contra o Corinthians. Então a tendência é que o Canóbio desfalque o Fluminense na partida de amanhã. Savarino, ele não foi convocado, ou melhor, ele não se apresentou à seleção da Venezuela porque disse que o preparador físico da Venezuela o teria vetado por causa de um controle de carga. Então fica a expectativa se ele, Savarino, vai ser liberado agora. Não se apresentou à seleção da Venezuela, não serviu à seleção da Venezuela. Será que de repente não tem controle de carga também no Fluminense? Então fica a dúvida se Savarino vai jogar ou não. Se ele não jogar, entra Soteldo. Sendo assim, o time do Fluminense para amanhã, Sidney, pode ser. Sidney, vai jogar? Já jogou pelo Fluminense também. Mas vem o time do Fluminense, Sidney. Opa. Foi volante, não foi? Nova contratação. Foi volante e tal. Sidney no gol, quem mais? Era um jogador razoável. Achei que era Bangu. Eu acho que é melhor você jogar no Bangu e continuar como comunicador brilhante que você é. Muito obrigado. Tá bom? Fábio no gol e não Sidney. Samuel Xavier, Freitas e René, Hércules Martinelli, Lúcia Costa, Savarino ou Soteldo, Canóbio ou Serna e John Kennedy Tricolor é quarto colocado, 16 pontos, e esse jogo vale muito porque o Fluminense pode se aproximar do líder, que é o Palmeiras com 19 Sérgio, pontos. outro dia conversamos aqui sobre esse caso dos times do passado terem jogadores de 4 letras, né? É o Zico, é o Pelé, é o Pepe, e agora tem nomes, sobrenomes e tudo mais. É assédio eu falar que Canóbio parece nome de remédio, Savarino também, ou não pode? Pode falar ou não pode falar isso? Acho que pode, tranquilamente. Não parece assim, Canóbio, 2 dragas no almoço e o Savarino à noite, uma pílula só de dormir? Ou à tarde você pode botar também alguma coisa assim de Soteldo. Vamos botar o ganso é animal, é rei do animal. Não, ganso aí é o Barroca que gosta, que o ganso Canóbio é cannabis.
Eu gosto também, acho um elegante jogador, só acho que não tem preparo físico pro jogo inteiro, mas eu curto também, acho que o Ganso E ele é ótimo chamado jogador. de maestro e o nosso Barrocas adora quando o Ganso entra no segundo tempo com muito fôlego. E que se marcar gol, melhor ainda. Valeu, 19 horas e 22 minutos. Ele só esqueceu de falar do Cano, mas depois a gente fala sobre o Cano. ele não Cano também falou, gosta de ele remédio, esqueceu. não. Ele quer É que o Cano vai voltar. Ele foi relacionado, mas ele esqueceu. Aí eu não foi ainda relacionado, porque a lista ainda não saiu. Pois é, mas a lista tudo só indica sai que- amanhã. Mas amanhã eu vou perguntar amanhã eu pergunto sobre o Cano pra ele. Deixa pra amanhã essa Amanhã eu te resposta? pergunto. A lista sai depois do Olha a hora, meio-dia. olha a hora, 19 horas e 23 minutos. Futebol, economia, política. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Jornal da Tupi. Informação. Cultura. Alô, ouvintes da Rádio Tupi, alô, Sidney Rezende, aqui é Charles Fricks, da Companhia Torres de Laura. Eu tô aqui para convidar vocês para assistir a reestreia do espetáculo O Filho Eterno. A gente vai comemorar na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, de sexta a domingo. Sexta e sábado, 20 horas, domingo às 19. É um espetáculo lindo, poético, forte. E eu quero muito que todas assistam, quem já assistiu que venha novamente, e essas novas gerações que ainda não assistiram ao Filho Eterno. Então eu espero vocês todos lá na Casa de Cultura Laura Alvim durante o mês de abril. São só 12 sessões, de sexta a domingo. Até lá! Super Rádio Tupi. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Festival de Humor Contra-Ataca, volume 3 no Qualistage. Dia 4 de abril, Rafael Portugal. E dia 10 de abril, Paul Cabanes. Garanta seu ingresso em qualistage.com.br. Classificação 18 anos. De segunda a sexta, 5 da tarde, o Geraldinos e Arquibaldos é um oferecimento de... Cobre com fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. E vem se divertir na Bet Nacional. Gira que a diversão vira. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Grande Sidney Rezende, boa noite, meu querido. Quem tá falando aqui é Mário do Caju, tudo bom? Sidney, eu já tive grandes problemas aí por não armazenar
né? Arquivos importantes aí em nuvem, em salvar em HD, essas coisas nesse nível. Uma vez eu perdi um MP4 com um semestre inteiro da faculdade e tive que me virar uns 30 aí para poder recuperar aí os materiais, os arquivos perdidos. Me deu mais trabalho recuperar arquivo perdido do que comprar um MP4 novo, de verdade. Boa noite, Cílio. Fala aqui, é o Luciano. Cara, a única coisa que eu guardo na memória é quando eu tô jogando no meu aparelho, que eu deixo ele gravado, às vezes eu paro, passo uma semana sem jogar, um mês, aí eu vou lá e começo a jogar, dou parede. Só isso mesmo. E outro também. Celular, uma vez pegou um vírus e eu tive que, não esqueci, algumas coisas eu esqueci, aí tive que apagar. Só isso aí, o resto tá tranquilo. Eu entendo perfeitamente essa história de arquivo perdido. Eu gostaria de ser mais organizado. Eu sou um pouquinho, mas eu podia ser muito mais. Porque quando você é organizado, fica mais fácil. Veja agora no imposto de renda. Se você tem tudo documentadinho, né? Você recebeu lá os recibos, vai botar tudo certinho. Recebeu o recibo em janeiro, o outro em abril. E sobre o mesmo assunto, né? De repente eu falei ontem dentista. Vamos supor, você tem 3, 4 recibos. Se tivesse tudo separadinho, chega na hora do imposto de renda, é rapidinho. Você bota lá recibo dentário, acabou. Mas quem é que faz isso, né, Barrocas? Pouca gente, eu né? também sou um pouco desorganizado em relação a isso. Eu sinto falta, assim, de organizar. Não, mas quem disse que eu sou desorganizado? Eu sou organizado, Você Barrocas. acabou de falar que é desorganizado. Não, mas eu falei pra testar. E você falou que é desorganizado como eu sou organizado, Barrocas. Não, aí o Barrocas tá fora do jogo. Próximo. Cristian Pé da Rocha Duque de Caxias. Eu não guardo nada no meu celular, nem foto, nem arquivo, nem nada. Tem até aquele temporário, né? Que em uma semana some tudo. Agora, os meus arquivos de trabalho, documento importante, eu salvo tudo no computador, no e-mail, no pendrive. Aí sim, isso aí eu salvo tudo. Agora no celular não salvo nada. Boa noite, é o Celso aqui do Alta Boa Vista. Eu já perdi, sim. Perdi vários dados aqui. Minha esposa é campeã nisso, a Kátia. Olha o risinho dela, felicidade falando da esposa. Ele né? falou que ele perdeu, mas depois jogou pra esposa. Minha esposa é Kátia. Jogou pra Kátia. Você, Chico Otávio, você guarda no celular as coisas, não guarda? Não, eu guardo na nuvem, no drive. Nudes, tudo na nuvem? Nudes eu não guardo, não. Nudes, não, desculpa, é nuvens. Eu falei nudes, desculpa, meu perdão, é nuvem, né? Nuvem, né? Nuvem. Não é nudes, não. Tem mais, fechamos. Todo mundo já perdeu. Ah, mas ficou pior pro Chico do que pra você, né? Pô, mas não fica pra nada não, Barrocas. Engasgou, Barrocas. Olha só, vem aí o André Ribeiro para fazer aquele esquenta bacana. Brasil contra a Croácia. O Luiz Penito vai narrar, Heraldo Leite vai comentar, Gabriel Andrés, o craque, nosso Barça, vai dar 1000 informações bacanas. E o Sérgio Guimarães, alô Sérgio, também tá nessa cobertura. E o Vinícius Gama no plantão. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer muitíssimo ao João Tavares aí, nosso sonoplasta, craque todos os dias. Quando o substituto dele vem, eu badalo o substituto, mas quando o João tá aqui, eu não falo do João. Tem que falar, João Tavares, esse aí é bom demais. Vem aí, Esporte Tupi. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Osby, Hospital